Olá, eu sou a professora Andréa Vettorassi, sou a coordenadora do Observatório Goiano de Direitos Humanos e aqui estamos com o projeto de conversar sobre direitos humanos com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. Hoje é o dia de conversarmos com o candidato Francisco Júnior. Francisco, muito obrigada pela disponibilidade. Cada candidato terá 3 minutos para responder 3 perguntas, todas relacionadas aos direitos humanos. Podemos começar? Claro, fica à vontade. A primeira pergunta é: muitas vezes a sociedade confunde a dependência química com a delinquência e a criminalidade. Qual a sua proposta para a atenção à saúde mental goianiense? Bem, passa por algumas etapas. Primeiro, nós precisamos fortalecer a rede municipal, qualificar, preparar, melhorar a comunicação, melhorar o aspecto educativo de toda essa situação. Do ponto de vista mais prático, é uma situação que nós precisamos avançar na discussão dentro da sociedade. E aí nós precisamos buscar parcerias, fomentar, fortalecer os vínculos com as entidades, de forma especial as comunidades terapêuticas. Então existe hoje até um preconceito muito grande com as entidades, a própria psiquiatria, medicina, ela tem dificuldade. Hoje existe toda uma política de deshospitalização, mas devolve toda uma carga para a família e não prepara o órgão público, nem a própria, e não fortalece a rede para atender. E é um problema crescente, a ponto, você dizendo que existe uma questão, o adicto, o usuário, ele tem um comportamento, ele tem uma realidade e o tráfico é outra realidade. Mas para a família mesmo, às vezes, não sobra alternativa a não ser chamar o 190. Porque os organismos de saúde têm dificuldade de se envolver. E aí fica um jogo de empurra. É uma questão social, é uma questão de saúde ou é uma questão de segurança pública? Então, essa discussão, a sociedade participa, mas a solução tem que vir do poder público. Então, nós temos que estar preparados para atender, dialogar com a sociedade, mas encaminhar esse cidadão para um acompanhamento. E no caso específico do usuário, não é só ele. O acompanhamento tem que ser feito com ele, com a família, com os amigos, porque é uma questão que ela extrapola o usuário em si. E aí entra toda a cadeia, a educação, a mídia, a forma que nós vamos se relacionar. E o poder público tem uma função principal de coordenar todo esse processo, ele não pode se omitir. Então, ele tem que assumir essa coordenação e comunicar a forma correta e adequada. Candidato, ainda sobre a questão da criminalidade, qual a proposta para a inclusão de egressos do sistema prisional? Esse é um drama. Nós estamos num país que não consegue qualificar nem quem ainda não foi. E não dá oportunidade, não se prepara. Mais uma vez, eu entendo que nós precisamos de uma força-tarefa, uma compreensão da realidade daquele cidadão. Eu defendo muito que ele tenha oportunidade e que a penitenciária seja um local de verdadeira reeducação e reinserção social. A nossa legislação ela limita muito essa ação, mas nós precisamos dar oportunidade de qualificação, de profissionalização e de educação. Precisamos de projetos específicos, projetos próprios, e também um cuidado muito grande para a gente, há necessidade de investimento, é uma situação que o município ele não participa disso, mas há necessidade de investimento para nós separarmos, não só para o grau de periculosidade, mas para o grau de atividade também, o recluso. Porque as nossas penitenciárias, a nossa cadeia, era uma verdadeira escola do crime. E como ele sai, às vezes ele sai até sem esse envolvimento, mas ele sai com um bilhetinho no bolso. Quando ele chega na cidade, quando ele é rejeitado pela sociedade, desculpa a expressão que eu vou usar, mas quando ele chega na sua casa e como a sua mulher ficou sozinha, se for homem, o inverso também acontece, mas ele chega em casa, já tem outro dormindo na sua cama e cuidando dos seus filhos. Ele tenta procurar um emprego e ele não consegue, porque ele não tem profissão definida, ele não tem escolaridade, ele não vai ter oportunidade. Então ele vai pegar aquele bilhetinho e se ele não se envolveu lá dentro, por uma questão de sobrevivência, ele acaba
tendo essa participação. Então é fundamental que ele pague pelo que fez. O Estado é responsável por isso, né? Existe lei, a lei tem que ser obedecida. Mas o Estado também é responsável por dar educação, da saúde e da oportunidade de cultura, de lazer. Isso é constitucional e é para todos, também para aquele que está recluso. Então, é uma boa oportunidade de nós tentarmos formar um cidadão que ao sair ele tenha pelo menos um pouco mais de oportunidade, que ele não saia apenas com um bilhetinho de uma organização criminosa, mas que ele saia com o endereço de uma parceria, de uma entidade. Eu não sei se nessa pergunta também eu vou responder sobre o menor em situação, porque eu tenho um projeto de lei aqui na casa que está tramitando, foi feito em parceria com o Judiciário e com o Ministério Público, que trata justamente disso, de nós deixarmos vagas garantidas no programa como é que é o nome do programa, meu Deus? Menor aprendiz. Do menor aprendiz, nós garantindo grande parcela das vagas para que as empresas e o poder público, principalmente, que abre vagas para aprendiz, que a prioridade seja do menor que é infrator, do menor que está em situação de risco, dessa situação. Porque se o Estado não der a mão, não vai ser o mercado competitivo que vai dar. Por último, candidato, quais políticas realizará para atender os anseios da juventude de Goiânia e paralisar o processo de encarceramento e o extermínio visto sobretudo entre os jovens das comunidades periféricas? E nesse sentido, quais compromissos pode firmar com as instituições que cuidam disso, como o Observatório? Muito bem, essa resposta tão ampla é que eu precisava de um bom tempo. A parte social do nosso plano é a maior, mas fica aqui um convite para você conhecer o nosso plano no nosso site. Bem, eu costumo dizer, muitas vezes, que a violência não é o problema de Goiânia, é o sintoma de problemas muito mais profundos. Mas quando você tem uma pessoa com uma infecção, você cuida da infecção, mas você também tem que cuidar da febre, porque senão ela também mata. E a questão da violência envolvendo a criança, o jovem, o adolescente hoje, ela é muito perigosa, e até o adulto. Eu costumo dizer que todo bandido, antes de ser bandido, ele era alguém que ficou ocioso, ele ficou malandro. E antes disso, ele é alguém que não teve oportunidade, que teve o tempo ocioso, que não foi inserido. Então nós temos que fazer um projeto de inserção social, por todos os meios, pelo esporte, pela cultura, pelas questões sociais. E aí é fundamental nós envolvermos toda a sociedade nisso. Mais uma vez, eu entendo que o terceiro setor é fundamental, mas nós precisamos de programas que descentralizem, por exemplo, a questão do esporte e da cultura. Nós temos projetos no nosso plano de governo, eu vou citar aqui 2 ou 3 mais importantes. Por exemplo, tem um projeto nosso que é o Tô na Praça, que é a ocupação de todos os espaços públicos com atividades monitoradas. Então nós queremos fazer parceria com as universidades, parcerias com as entidades e trabalhar recreação e esporte e cultura. Isso em todos os espaços públicos, nas praças. É muito bom que a praça tenha uma pista de lazer, uma pista de caminhada, é muito bom que ela tenha uma academia ao ar livre, mas ela também precisa ter uma quadra, um campinho de futebol, um campinho de grama, que nem grama precisa ter, mas tem que ter lá os meninos brincando juntos e alguém fazendo acompanhamento. Nós estamos investindo no esporte e precisamos desenvolver parcerias e investir naquele que se destaca no esporte, na cultura, e aquele lá nós potencializarmos, porque nós precisamos produzir bons exemplos. Lamentavelmente, hoje, a nossa sociedade ela tem uma fartura de maus exemplos, de pessoas que, diante de uma situação difícil, encontrou uma alternativa e essa alternativa violenta o conquistou, o seduziu e ele não teve um contraponto. Então, ele não se identifica com pessoas na sua mesma situação que estão encontrando uma alternativa diferente na vida, soluções diferentes para a vida. Então, nós precisamos produzir por toda a cidade exemplos, bons exemplos, alternativas, contrapontos ao que esse jovem, essa criança, esse adolescente vive. A educação também é fundamental e nós temos a escola aberta, nós temos o aluno em tempo integral, nós temos a comunidade educativa que precisa ser trabalhada, não só o aluno, mas eu preciso envolver toda a comunidade, eu preciso abrir a escola e fazer ela interagir. E aí existem vários pontos. As estações
da juventude que nós precisamos fomentar, a linguagem com esse jovem. Então, são muitos projetos que estão previstos no plano, muitas propostas que a gente tem muita vontade de implantar. E já aproveitando para fazer a minha despedida, eu peço o seu envolvimento. O cuidado da cidade, ele é coordenado pelo prefeito. O prefeito não pode se omitir, ele tem que estar à frente, mas ele não é realizado. Prefeito algum consegue, ele precisa de você. Na medida que nós nos envolvemos, na medida que nós nos conscientizamos e entendemos que não é porque eu vivo aqui ou lá, que eu não tenho essa dificuldade, que eu não faço parte. Não vou nem dizer do problema, mas eu com certeza faço parte da solução. Então nós precisamos nos envolver, nós vamos entender que o prefeito, o vereador que vai ser eleito dia 2 de outubro, nada mais são do que o representante daquilo que você acredita e precisa. Mas afinal de contas, o que você acredita e precisa? Essa é a grande discussão que nós precisamos fazer. Se nós produzimos essa discussão, em que nós cremos em Goiânia? O que nós queremos produzir? Qual é a cidade que nós queremos produzir nesses próximos 4 anos? Então aí você vai poder escolher o seu representante e ele vai trabalhar com você e por você. Então nós transformaremos Goiânia de verdade na cidade que queremos e merecemos. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu gosto de dizer que esse é o meu jeito de fazer política. Não é uma forma simplesmente diferente, mas é uma forma onde eu quero interagir com você e representar você. Por isso eu peço seu voto, meu número é 55, e eu costumo dizer que a solução para Goiânia, para a gente construir juntos uma cidade melhor, ela está nas nossas mãos. São os 5 que é para a gente poder trabalhar. Vou fazer aqui meu marketing, porque nós precisamos perder o medo de falar de política, de nos politizar. A politização da sociedade, de todas as camadas, por ela passa a solução dos nossos problemas e a melhoria da nossa qualidade de vida. Um abraço, muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, candidato. Essa foi mais uma entrevista do Observatório Goiano de Direitos Humanos. Acompanhe as demais entrevistas nos nossos canais de comunicação. Muito obrigada.